Existe um único truque que pode fazer qualquer mulher pensar em você por dias. Não é dinheiro, não é beleza, não é status. É algo muito mais poderoso e quase nenhum homem usa. Por quê? Porque foram ensinados a impressionar com coisas externas. Mas a mente feminina é ativada por estímulo interno. E se você sabe onde apertar, meu irmão, ela nunca mais vai te esquecer. Você pode ser o cara mais bonito da cidade, pode ter o carro mais caro, pode até pagar tudo num jantar, mas se você não souber mexer com o cérebro dela, ela vai te agradecer e seguir a vida dela sem pensar duas vezes. Agora, se você souber usar esse truque que vou te mostrar, você entra na cabeça dela e fica lá. Não importa se ela tem 1000 opções, não importa se ela está focada nela mesma. Esse truque ativa um gatilho que fala direto com o ego, com a vaidade, com a insegurança e com o desejo dela. Tudo ao mesmo tempo. E não, isso não tem nada a ver com manipular. É sobre entender o jogo psicológico que a maioria dos homens ignora. É sobre provocar uma reação tão forte nela que ela mesma vai querer correr atrás de você. Mas tem um detalhe: se você usar isso sem postura, sem controle emocional, sem maturidade, vai virar um cara carente que se perdeu no próprio jogo. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar o truque, como aplicar, o que evitar e, principalmente, como manter o controle quando ela começar a correr atrás. Se prepare. O que você vai ouvir agora não é o que dizem por aí. É o tipo de coisa que os homens que dominam silenciosamente não querem que você saiba. Mostre interesse e depois suma. Esse é o tipo de truque que poucos homens têm coragem de usar. Por quê? Porque mexe com o ego da mulher e exige controle emocional do homem. A maioria dos caras, quando gosta de uma mulher, já comete o erro de entregar tudo de cara. Mensagem o tempo todo, elogios excessivos, respostas rápidas, disponibilidade total. O interesse é tão óbvio que perde o valor. Ela não precisa nem pensar. Já tem você ali, garantido. Agora, preste atenção no que acontece quando você mostra interesse, mas depois desaparece. Você manda uma mensagem envolvente, demonstra segurança, firmeza e um pouco de charme. E aí, some por um tempo. Resultado? Ela entra no modo "o que aconteceu?". Começa a revisar a conversa, começa a se perguntar se fez algo errado, começa a te imaginar com outra, começa a te desejar mais do que antes. Porque a mente feminina não lida bem com a quebra do padrão. Ela espera que você continue correndo atrás. Quando você não faz isso, o cérebro dela entra em alerta. E adivinha, você começa a ocupar espaço na mente dela. Mas atenção, isso só funciona se, antes de sumir, você tiver gerado impacto. Se você não deixar nenhuma marca emocional, o sumiço não causa nada. Ela simplesmente vai pensar: mais um cara que sumiu. Por isso, a chave aqui é interesse calculado. Mostre que você notou ela. Faça ela notar você. Crie uma conversa marcante. Use uma linguagem diferente. Diga algo que ela não ouviu de outros caras. E depois, dê espaço, desapareça por um tempo. Faça ela te procurar com a mente, mesmo que o corpo dela ainda não se mexa. Essa ausência estratégica é o início do domínio. Você não se entrega. Você se insinua e depois deixa o vazio fazer o trabalho. Use o silêncio como resposta. O cara legal responde tudo rápido, justifica tudo, explica até o que ninguém perguntou. E no fundo, ele acredita que falar demais vai mantê-la interessada. Mas o homem que entende o jogo psicológico sabe o valor do silêncio. Silêncio gera tensão, tensão gera curiosidade, e curiosidade prende a mente dela em você. Você não precisa responder tudo na hora. Aliás, você não deve. Mulheres estão acostumadas com homens reativos que pulam na tela do celular para não perder a chance. Quando você não responde de imediato ou responde de forma breve, ela começa a pensar: será que ele perdeu o interesse? Será que falei algo errado? Será que ele está com outra? Quem é esse cara que não está me bajulando como os outros? Você já está dentro da mente dela, sem forçar, sem bajular, sem dizer uma palavra. Agora, atenção, isso não é sobre ignorar por orgulho ou fazer joguinho bobo. É sobre mostrar que você tem paz no silêncio.
que você não precisa provar nada, justificar nada, correr atrás de nada. Mulher sente quando você responde por impulso e sente ainda mais quando você responde com intenção. Homem que tem postura responde quando faz sentido, não por carência. E aqui está o detalhe que poucos entendem. O silêncio é mais poderoso do que 1000 palavras carentes, porque ele mostra domínio emocional, e domínio emocional é altamente atrativo. Você não precisa falar muito para ser lembrado, você só precisa falar na hora certa, e saber calar na hora certa também. Nunca diga exatamente o que sente. Essa parte vai incomodar alguns homens, principalmente os que foram ensinados que ser transparente é sempre o melhor caminho. Mas vamos falar a real. Dizer tudo o que você sente, o tempo todo, não gera conexão, gera previsibilidade. O cara legal comete esse erro clássico, se abre demais, rápido demais, entrega o jogo inteiro logo nos primeiros encontros. Fala o quanto ela é especial, diferente, perfeita, e sem perceber, mata o mistério. O que poderia ser um jogo de descoberta vira um monólogo emocional. Mulher não quer ter todas as respostas. Ela quer ter dúvidas. Ela quer se perguntar o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você realmente quer. Quando você revela tudo logo de cara, você não está sendo profundo. Você está sendo ansioso. Está tentando garantir algo com palavras que deveriam vir com o tempo. E o mais perigoso, você está se colocando numa posição de dependência emocional. Porque depois de se abrir demais, você espera retorno. E quando esse retorno não vem, você se frustra, cobra, perde o controle. Homem que sabe jogar o jogo psicológico não mente, mas também não se despe na frente de quem ainda nem tirou os sapatos. Ele compartilha partes, ele deixa sinais, ele permite que a mulher sinta, perceba, se envolva antes de ouvir declarações. Você quer ser lembrado? Deixe dúvidas. Você quer dominar a mente dela? Deixe espaço para a imaginação dela trabalhar. Você quer respeito? Mostre que seus sentimentos são valiosos e não são entregues assim de graça. Controle emocional também é saber calar quando o coração quer falar demais. Seja imprevisível de propósito. Homens legais demais são previsíveis. Você já sabe o que eles vão dizer, como vão agir, o que vão fazer. E por mais que isso pareça confortável no início, com o tempo se torna entediante. Mulher percebe quando você está preso num padrão. Ela testa uma atitude e você reage do mesmo jeito de sempre. Ela te provoca e você cai toda vez. Ela some e você corre atrás como sempre. Você está fácil demais, decifrável demais, preso demais. E isso, aos poucos, mata o desejo. Agora, o homem que entende o poder da imprevisibilidade, ele é lembrado, ele é perseguido, ele é difícil de esquecer. Não estamos falando de ser incoerente, irresponsável ou confuso. Estamos falando de ser inteligente, estratégico, estimulante. É saber que, se ela esperava um elogio, você dá silêncio. Se ela esperava um convite, você se afasta. Se ela esperava frieza, você aparece doce. Você quebra padrões. Você cria tensão. Você ativa a emoção. Mas por que isso é tão poderoso? Porque o cérebro humano odeia incerteza e, ao mesmo tempo, é viciado nela. Principalmente o cérebro feminino, que responde intensamente a estímulos emocionais e mentais. E quando ela não sabe qual vai ser sua próxima atitude, ela começa a pensar em você o tempo todo. Aqui vai a crítica direta. Tem muito homem hoje virando robô emocional, sempre previsível, sempre disponível, sempre repetindo as mesmas frases, os mesmos emojis, o mesmo padrão. Depois ainda se pergunta: por que ela perdeu o interesse? Simples. Ela já tinha te lido inteiro no primeiro capítulo. Homem que sabe jogar o jogo não é jogado. Ele controla o ritmo. E controle, nesse caso, vem da capacidade de surpreender, de não ser igual aos outros, de não se tornar automático. Se você não aprender a ser imprevisível, vai sempre ser o cara que ela lembra com simpatia, mas nunca com desejo. Dê um elogio raro, mas marcante. O cara legal acha que elogiar o tempo todo é charme, mas elogio em excesso vira barulho de fundo. Quando tudo é especial, nada é.
Tem homem que, em menos de 5 minutos de conversa, já disse: Você é linda demais. Nunca conheci alguém como você. Você é perfeita. Resultado? Ela ouve, agradece e esquece, porque já ouviu a mesma coisa, com as mesmas palavras, de 10 outros caras iguais. Agora, o homem que sabe dominar a mente de uma mulher faz o elogio certo, na hora certa. Ele não elogia tudo, ele observa. Escolhe, crava. Um elogio raro, inesperado e autêntico tem mais impacto do que 1000 frases prontas, porque mostra que você tem olhar seletivo, que você não está desesperado, que você nota o que outros ignoram. E aqui está a mágica. Quando você elogia algo que ela não está acostumada a ouvir, ela fica surpresa. E a surpresa marca. Ela vai lembrar daquilo, vai pensar naquilo, vai conectar aquela emoção com você. E mais, quando você elogia pouco, mas com impacto, cada palavra sua vale ouro. O jogo psicológico aqui é simples. Elogio em excesso é carência. Elogio na medida certa é poder. Você não precisa dizer que ela é linda. Todo mundo já diz. Mas se você disser com firmeza e intenção que o jeito como ela expressa uma ideia é magnético, ou que ela tem um olhar que esconde mais do que revela, ela vai lembrar, vai pensar, vai querer ouvir mais. Homem que domina não joga elogio fora. Ele usa como quem dispara flechas certeiras e depois deixa o silêncio fazer o trabalho. Deixe ela sentir que está perdendo você. Esse gatilho é puro poder, porque não envolve palavras, envolve sensação, e a mente feminina é altamente sensível à sensação de perda, principalmente quando ela ainda não tem certeza do que sente por você. Sabe por que muitos homens perdem espaço? Porque estão sempre ali, sempre dizendo: Eu tô aqui se você precisar, sempre esperando, sempre tentando manter o clima bom. Só que o desejo não cresce com segurança constante. Ele cresce com risco, com tensão, com a possibilidade de perder. Quando você começa a recuar, quando sua presença diminui, quando ela percebe que você está cada vez mais distante, mais frio, mais focado em si mesmo, o alarme dispara na cabeça dela. E esse alarme diz: Pera, eu acho que estou perdendo ele. Será que ele perdeu o interesse? Será que ele encontrou outra? Será que ele viu algo em mim que não gostou? É aí que a mente dela começa a trabalhar a seu favor. Ela passa a pensar mais em você, a buscar sinais, a te observar com outra intensidade. Agora, atenção! Isso só funciona se você já tinha presença. Se você era indiferente desde o começo, ela não vai notar a perda. Mas se você tinha conexão, conversa, presença emocional e de repente recua com inteligência, o impacto é forte. O erro de muitos homens é achar que manter a mulher por perto depende de insistir, de provar, de insistir mais ainda. Mas o segredo está no oposto. Mostre que você pode sair a qualquer momento e que está tudo bem com isso. Esse tipo de postura é rara e, por isso mesmo, é poderosa, porque mostra que você não está preso. Você está ali por escolha, não por necessidade, e mulheres valorizam muito mais o que elas sentem que podem perder. Controle suas reações. Sempre. Quer dominar a mente de uma mulher de verdade? Aprenda a controlar sua reação emocional. Ponto final. O cara legal vive reagindo. Se ela demora a responder, ele fica ansioso. Se ela faz um comentário provocativo, ele responde demais. Se ela se afasta, ele se desespera. E tudo isso entrega o controle nas mãos dela. Ela percebe que tem poder sobre você. Ela sabe que pode te desestabilizar com uma palavra. E pior, ela perde o interesse, porque homem que se descontrola perde a aura de confiança. Mulher testa o tempo todo e muitas vezes inconscientemente. Ela vai provocar ciúmes, vai parecer distante, vai brincar com os limites, vai observar como você reage. Se você cai fácil, se você muda o tom, se você se explica demais, ela percebe. Esse aí é fácil de ler, fácil de controlar, fraco. Agora, o homem que tem controle emocional é impenetrável. Ela tenta desestabilizar e ele continua firme. Ela tenta sumir e ele não corre atrás. Ela tenta provocar e ele sorri com desprezo ou simplesmente muda de assunto.
Isso ativa nela algo que muitos homens nunca entenderam. Respeito e atração andam juntos. E só é respeitado quem não se desespera. Homem que domina a própria emoção transmite poder silencioso. Não precisa ameaçar, cobrar, reclamar, brigar. Ele mostra pelo comportamento que ele não é qualquer um, que ele não se abala fácil, que ele tem o centro emocional protegido. E sabe o que acontece quando você reage menos? Ela começa a sentir mais, mais dúvida, mais curiosidade, mais desejo. O jogo psicológico está aqui. Quem reage menos, comanda mais. Você não é um botão emocional que qualquer uma aperta. Você é o enigma que ela não consegue quebrar e, por isso, não consegue esquecer. Nunca corrija o que ela entendeu errado. Esse é um truque sutil. É extremamente poderoso, porque mexe com o ego dela e coloca você numa posição de mistério absoluto. O cara legal tem essa mania de querer ser entendido 100% do tempo. Se a mulher interpreta algo errado, ele corre para se explicar. Não foi isso que eu quis dizer. Você entendeu errado, deixa eu esclarecer. Eu jamais faria isso, calma. Sabe o que isso mostra? Afobação, desejo de agradar, medo de perder. Agora, o homem que domina o jogo psicológico faz o contrário. Se ela interpretar errado, ele deixa. Observa, fica em silêncio ou responde com algo enigmático. Ele nunca corre para se defender. Por quê? Porque ele entende que não precisa ser compreendido o tempo todo. E mais, ele sabe que quando ela não entende totalmente, ela pensa mais, ela se questiona, ela analisa, ela começa a imaginar o que ele quis dizer. E aí entra o poder do silêncio e da ambiguidade. Exemplo simples. Ela diz: Você parece meio frio hoje. O cara desesperado responde: Frio? Imagina, tô só cansado, desculpa se pareceu isso. Agora o homem que entende o jogo diz: Talvez, só isso. E pronto. A mente dela já está tentando decifrar. Ele fugiu do padrão, não entregou tudo, e é aí que ela fica presa. Homem que quer dominar a mente de uma mulher não tem pressa de ser explicado. Ele não tenta convencer. Ele deixa que ela tire conclusões e que se perca nelas. Isso exige controle, exige confiança e, acima de tudo, exige consciência de que ser enigmático é muito mais sedutor do que ser totalmente transparente. Você não precisa se justificar. Você precisa se tornar inesquecível. E ninguém esquece o que nunca entendeu por completo. Faça ela competir com outras sem citar nenhuma. Esse é um dos gatilhos mentais mais fortes e mais mal utilizados por quem não entende o jogo. Você não precisa mostrar que está com outras mulheres. Você só precisa fazer ela sentir que você é um homem que poderia estar com qualquer uma, mas está ali com calma. O cara legal tenta mostrar exclusividade demais logo no começo. Eu só falo com você. Não tenho mais ninguém. Tô 100% focado em você. Parece bonito? É, mas mata o interesse. Mulher valoriza o homem que ela sente que outras mulheres também desejam, porque isso ativa o gatilho da escassez. O desejo feminino é profundamente influenciado pela percepção de valor social. Agora, aqui está o segredo. Você não precisa esfregar isso na cara dela. Não precisa dizer: Fulana me chamou, outra me ligou, recebo mensagem direto. Isso é carência tentando se disfarçar de status. O que você precisa é comportamento, postura, coisas simples. Você demora a responder, não por joguinho, mas porque você tem uma vida movimentada. Você nunca está 100% disponível. Você menciona de forma casual que tem muita coisa acontecendo. Você nunca age como se ela fosse sua única opção. Ela entende a mensagem: esse homem tem opções. Eu preciso me destacar. E é aí que o jogo vira. Sem dizer uma palavra, ela começa a ajustar o comportamento. Mais mensagens, mais atenção, mais esforço. Ela entra em modo competição. E quando uma mulher entra nesse estado, ela se envolve, ela se entrega, ela não quer perder. Lembre-se, não fale de outras. Dê sinais de que você poderia ter outras, mas que escolheu o silêncio. Esse silêncio vale mais do que 1000 frases. Homem que sabe provocar competição sem provocar ciúmes, ganha poder, sem perder classe. Seja o cara que ela não consegue decifrar. Esse é o truque final.
E talvez o mais poderoso de todos, porque mulheres não se apaixonam pelo que entendem, elas se apaixonam pelo que as intriga. O cara legal entrega tudo: intenções, sentimentos, rotina, passado, planos. E logo ela pensa: ok, já saquei tudo sobre ele. E quando ela sente que te entendeu completamente, o interesse começa a morrer. Agora pensa no oposto: um homem que ela tenta entender e não consegue. Ela sente conexão, mas não sabe o quanto. Ela percebe que você gosta dela, mas não tem certeza. Ela tenta prever seu próximo passo e erra. Ela entra num estado mental de dúvida deliciosa. E aqui está o ponto: enquanto ela estiver tentando te decifrar, ela estará pensando em você. Homem que sabe jogar esse jogo não mente, mas também não entrega tudo. Ele responde com mistério. Ele compartilha só o necessário. Ele se mostra, mas nunca completamente. Ele pode rir numa hora improvável, sumir sem explicação. Falar de algo profundo, depois mudar de assunto como se fosse nada. E sabe o que isso cria? Um vício mental. Ela quer mais. Ela sente que precisa resolver esse quebra-cabeça chamado você. Ela comenta com as amigas: ele é diferente. Tem algo nele que não sei explicar. E pronto. Você entrou. Dominou a mente dela sem forçar. Ser decifrável demais é caminho direto para a zona do bonzinho que não impacta. Ser um enigma controlado é o caminho para a presença constante na mente dela. Homem que sabe o poder do mistério nunca será esquecido, porque o que a mente não resolve, ela repete. Se ela consegue te entender por completo, ela nunca vai te desejar por inteiro. Essa é a verdade brutal. O homem que se entrega todo no início não conquista, ele se cancela. Mas o homem que domina os gatilhos certos vira vício, vira pensamento constante, vira referência. Se você entendeu isso aqui, já está anos-luz à frente da maioria. Agora me diz, qual desses pontos mais bateu com sua realidade? Comenta aqui embaixo. Quero ler sua história. E se tiver algo profundo para contar, eu vou responder pessoalmente. Vamos trocar ideia de homem para homem. A mente delas é um jogo. E agora você tem a chave.